Boa tarde, galera, beleza? Vamos aqui então iniciar a gravação da leitura do termo circunstanciado de ocorrência. Esse que é um manual do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, tá? E nós vamos iniciar a leitura de capa a capa. Manual de Procedimentos para a Lavratura do TCO, primeira edição, 2021. Prefácio. Lisonjeado fiquei com o convite para proeminar o trabalho expressivo e divisor de águas, produto final da comissão responsável pelo estudo e proposição no CBMMT, fundamentado no provimento número 31/2020/GAB, da Corregedoria Geral da Justiça, que prevê a confecção de lavratura de termos circunstanciados de ocorrência, TCO, pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Preliminarmente, há de se destacar que o termo circunstanciado de ocorrência é um registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes de menor relevância, que tenham a pena máxima combinada em até 2 anos de cerceamento da liberdade ou multa. Esta lógica processual converge para a competência dos Juizados Especiais Criminais, GCRIM, Lei nº 9.099 de 95, a saber, a apuração das infrações de menor potencial ofensivo, de modo que os processos sejam orientados pelo critério da informalidade, economia e celeridade. Isso aqui, pessoal, deve ser bem destacado. Informalidade, economia e celeridade. É o que embasa esses crimes de menor potencial ofensivo. Por isso que ele tem uma lei específica, né, um juizado específico para tratar e dar andamento dele. Porque o objetivo é que esses processos não se delonguem no tempo. Tá? Categórico é o fato esperado desta nova funcionalidade ferramental. A rapidez na atuação dos crimes de menor potencial, além de economia dos recursos públicos, que permitirão que os nossos bombeiros militares finalizem uma ocorrência sem a necessidade de ir a uma delegacia, evitando dessa forma que a viatura deixe o serviço ordinário, mesmo que momentaneamente. Este manual, portanto, será o elemento norteador para que os militares estaduais do Corpo de Bombeiros Militar lavrem TCO, prestando um melhor atendimento e serviço aos cidadãos, em decorrência de sua atuação constitucional. Por fim, o regramento estatutário dos militares do Estado de Mato Grosso define que os integrantes do CBMMT, por deontologia, devem buscar o seu aprimoramento técnico e profissional como valor e exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade, sempre representando os direitos e garantias dos cidadãos, fatores esses doutrinadores e estatutários, e que ratificam a aplicabilidade desta nova realidade e integração dos poderes. Dércio Santos da Silva, Coronel BM, Corregedor-Geral do CBMMT. Sumário, conceitos, definições, crimes dolosos, dolo direto, dolo indireto, crime culposo, culpa consciente, culpa inconsciente, culpa indireta ou imediata, modalidades de culpa ou culpa própria, autoria, coautoria e participação, testemunhas, autoridade policial, infrações penais de menor potencial ofensivo, contravenções penais, juizados especiais de crime, crimes de ação penal pública incondicionada, crime de ação penal pública condicionada, crimes de ação penal privada, concurso de crimes, concurso material, formal, continuado, termo circunstanciado, TCO, conexão e continência, flagrante delito, termo circunstanciado de ocorrência, TCO.
Autoridade policial, benefício da lavratura do TCO, exemplo prático, incêndio florestal culposo. Lavratura do TCO. Dados gerais dos fatos, enquadramento legal, providências adotadas, em qualificação dos envolvidos, declaração, termo de apreensão, termo de depósito, relatório dos fatos, termo de compromisso do autor, termo de representação e comparecimento da vítima. Encaminhamento do TCO. Referências. Formulários, tipos penais, provimento. Isso é o que nós iremos ver nesse TCO. Introdução. Este manual é resultado de um árduo trabalho que iniciou no dia 9 de novembro de 2020, quando foi publicado por meio do Diário de Justiça Eletrônico, na edição 10.853 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, TJMT. O provimento 31/2020 GAB, datada de 6 de novembro de 2020, o qual previa a confecção do termo circunstanciado de ocorrência, TCO, por policiais e bombeiros militares em Mato Grosso, sendo necessário analisar as implicações dessa normatização ao CBMMT. Na sequência, o excelentíssimo senhor comandante-geral do CBMMT, coronel BM Alessandro Borges Ferreira, por meio da portaria número 063, Comando-Geral de 2020, publicada no BGE 2442, de 12 de novembro de 2020, nomeou a comissão composta pelo tenente-coronel BM Heitor Fernandes da Luz, primeiro-tenente BM Gustavo Corrêa da Silva Campos e primeiro-tenente BM Felipe Carim da Silva Chiro, os quais ficaram responsáveis por realizar o estudo e propor parecer técnico com modificações visando aperfeiçoar a atuação do CBMMT. O parecer foi finalizado pela comissão no dia 24 de novembro de 2020 e entregue ao senhor comandante-geral por meio da comunicação interna número 134, CG 2020, no dia 26 de novembro de 2020, um dia após a publicação da edição número 10.865 do Diário Oficial de Justiça Eletrônico, contendo a revogação do provimento 31 de 2020/GAB por meio do artigo 8º do novo provimento, número 34/2020/GAB. O novo provimento vigente acima citado foi o que tornou possível o presente manual, uma vez que por meio dele foi autorizado pelo TJMT a lavratura do TCO pelo CBMMT. Em acréscimo, veio a regulamentar o recebimento pelos magistrados dos juizados especiais criminais e dos demais juízes do Poder Judiciário de Mato Grosso, que cumulem tal competência. Saliente-se que os apontamentos realizados pela comissão referente às adequações do provimento anterior foram alterados ou desregulamentados, de modo que o novo provimento atendeu expressa ou tacitamente o que a comissão sugeriu em fase de parecer. Destaca-se como ponto mais importante o reconhecimento de que é desnecessária a vinculação do CBMT à Polícia Judiciária Civil, PJC, para a lavratura do TCO, o que representa um grande avanço à corporação. O TCO representa um fortalecimento do CBMT, porque reconhece que os bombeiros militares são autoridades policiais competentes para registrarem as infrações de menor potencial ofensivo, assim entendidas como as contravenções penais ou crimes cujas penas máximas não ultrapassem o limite de 2 anos, estando os procedimentos elencados na Lei 9.995. Nesse ponto é importante destacar essa autoridade policiais, né? Reconhece que os bombeiros militares são autoridades policiais. Isso é importante destacar pelo seguinte: alguns atos de serviço, alguns procedimentos, antigamente era limitado à autoridade policial militar,
E existia na lei uma nomenclatura autoridade e poder de polícia, que são duas coisas bastante distintas, beleza? A temática desse manual está diretamente relacionada aos procedimentos de lavratura do TCO pelo CBMT, trazendo como pilar a ideia de padronização e tendo como finalidade primordial auxiliar os bombeiros militares, especialmente os que são empenhados nas missões de controle, prevenção e combate aos incêndios florestais, no preenchimento correto dos formulários encontrados nos modelos anexos a este manual, conforme determina a lei, de forma técnica e respeitando os princípios constitucionais e legais vigentes. A fundamentação deste manual se encontra na Constituição Federal, de 1988, no Código Penal, Código do Processo Penal e na Lei Federal 9.099, dos juizados especiais civis e criminais. A Lei Federal 9.099, de 26 de setembro de 95, criou os juizados especiais criminais para a solução de conflitos de menor complexidade. Foi alicerçado nos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade, oralidade e economia processual. Esses são princípios, gente, que nós temos que manter sempre em mente, tá? A solução dos conflitos será considerada assinando os princípios. Esses princípios normalmente são bastante cobrados em provas, tá? Princípios da celeridade, simplicidade, informalidade, oralidade e economia processual. Gravem bem isso. Nós iremos estudar mais à frente de forma mais detalhada. Aqui é apenas uma introdução ainda ao nosso conteúdo. Ato Contínuo estabeleceu em seu artigo 69 que a prisão em flagrante delito, no caso de crime de menor potencial ofensivo, pode ser substituído por TCO. Olha aí, a prisão em flagrante no crime de menor potencial ofensivo, que é importante nós conhecermos, né, com maior detalhe, pode ser convertida em TCO, certo? Dessa forma, a lavratura do termo circunstanciado será de grande valia em diversas situações, mas, particularmente, nas ocorrências de incêndio florestal na modalidade culposa, atendida pelo CBMT, o que resultará em maior agilidade processual, pois a Corregedoria encaminhará os documentos lavrados diretamente ao Poder Judiciário. Reduzirá os gastos públicos, vez que não será necessário conduzir o infrator ou registrar boletim de ocorrência junto à PJC para que a mesma possa realizar todo o trabalho investigativo e a eventual responsabilização em um crime que é de menor potencial ofensivo e ocorre, em sua maioria, em locais ermos e afastados. E aumentará a responsabilização, fechando o ciclo dos 4 fases do incêndio florestal, que é a prevenção, a preparação, resposta e a responsabilização. Prevenção, preparação, resposta e, no caso do termo circunstanciado, será a parte da responsabilização que estaremos pondo em prática. Desta forma, eficiente, incrementando por consequência os registros de crime de incêndio em mata ou floresta. Essa eficiência nos trâmites processuais da responsabilização criminal contribuirá igualmente para o que tanto se almeja com o planejamento anual realizado pelo CBMT, que é a redução dos incêndios florestais, resultando em maior economicidade para o Estado e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. Nesse sentido, o presente manual, tendo por base a legislação, doutrina e jurisprudência, possui o objetivo de instruir e operacionalizar o registro do TCO pelos bombeiros militares do Estado de Mato Grosso, nos casos descritos de forma prática e sinérgica. Finalmente,
Contamos ainda com a colaboração dos nobres companheiros de farda para auxiliar nas correções e no apontamento de falhas, já que, assim como nós, autores, este manual também é falível.